A noite cai sobre a savana. O vento quente traz o cheiro da terra e do perigo. Ele segura uma tocha com as duas mãos. A chama dança, quase apaga. Se apagar, volta a escuridão. Voltam os predadores, volta o medo. Ele respira fundo. Dá um passo, mais um. Não para voltar à caverna, mas para sair dela. Nenhum leão faria isso, nenhum elefante, nem seus próprios ancestrais. Ele atravessa a fronteira invisível entre o que é seguro e o que ninguém conhece. Deixa a África, o berço da vida, e caminha rumo ao impossível. Naquele instante, ele não sabe, mas está abrindo o caminho que um dia chegaria até você. Quando foi que deixamos de apenas sobreviver e começamos a explorar? Se o fogo se apagar, tudo acaba. Se ele continuar, começa a história do primeiro humano a conquistar o mundo. O nome dele, Homo erectus. E a pergunta que vai nos guiar hoje é simples e gigantesca. Por que ele? Quando pensamos nos primeiros humanos, é fácil imaginar criaturas brutas, de olhar vazio e vida curta. Mas o Homo erectus foi diferente. Muito diferente. Ele não vivia apenas para sobreviver. Ele vivia para entender. Foi o primeiro a se levantar de vez. A olhar o horizonte e perceber que o mundo não terminava ali, que podia caminhar, que podia escolher. Viveu entre 1,9 milhões e 117 mil anos atrás, o que significa que habitou a Terra 6 vezes mais tempo que o Homo sapiens. Se há uma espécie que realmente pertenceu a este planeta, foi ele. Mais alto, mais forte e com o cérebro 80% maior que o de seus ancestrais, o Homo erectus inaugurou uma nova era. A do pensamento intencional. Ele fabricava ferramentas com lógica, dominava o fogo, vivia em grupos organizados e, pela primeira vez, decidia seu próprio destino. Mas algo mudou dentro dele, algo que ninguém entende por completo até hoje. Porque o erectus não só sobreviveu, ele ousou, o que o fez olhar para o desconhecido e dar o primeiro passo. O que o fez deixar a segurança da África e encarar um mundo gelado, perigoso e cheio de feras? A resposta está em 3 forças que o definem até hoje: fogo, engenho e coragem. O primeiro conquistador, domínio do fogo. Antes do Homo erectus, o fogo era medo. Quando a floresta ardia, todos fugiam. Chamas significavam destruição, calor, morte. Mas o erectus viu algo que ninguém mais viu. Onde todos enxergavam perigo, ele enxergou poder. Talvez tenha começado com um raio, um galho aceso após a tempestade, uma chama tremendo no chão molhado, e alguém, pela primeira vez, não fugiu. Ele se aproximou, sentiu o calor e decidiu que aquela luz seria dele. Foi ali que tudo mudou. Com o fogo, o Homo erectus cozinhou carne. E o corpo passou a absorver mais energia, alimentando o cérebro. O calor afastava predadores e tornava o frio suportável. A luz espantava o medo. E ao redor da chama, o grupo começou a se reunir. Aquela fogueira não era só sobrevivência, era o nascimento da convivência. Eles dividiam comida, riam, observavam o fogo como quem observa o próprio reflexo. Talvez contassem histórias. Talvez apenas se sentissem menos sozinhos. Mas pense, o fogo existia há milhões de anos. Por que só o Homo erectus teve coragem de tocá-lo? A diferença não estava nas mãos, estava no cérebro, na curiosidade que desafia o medo, na imaginação que cria o futuro antes de ele existir. O fogo mudou o corpo, o comportamento e o destino.
e acendeu a chama que ainda vive em nós, a de transformar o mundo com as próprias ideias. A primeira migração, saindo da África. Durante milhões de anos, todos os nossos ancestrais viveram confinados à África. Era o berço da vida, o território conhecido, o lugar onde tudo fazia sentido. Mas o Homo erectus olhou para o horizonte e viu algo mais. Entre 1,9 e 1,5 milhões de anos atrás, pequenos grupos começaram a sair. Sem mapas, sem bússolas, sem destino, eles não sabiam o que encontrariam, mas sabiam que precisavam tentar. Imagine a cena: um grupo atravessando uma planície árida, o sol queimando, o vento soprando poeira. À frente, desertos sem fim, florestas densas, montanhas cobertas de neve. E mesmo assim, eles foram. Foi a primeira vez que um ser humano atravessou o desconhecido por escolha. Os arqueólogos encontraram os rastros dessa coragem em todo o mundo. Na Geórgia, fósseis com 1,8 milhão de anos, os mais antigos fora da África. Na Indonésia, em Java, sinais de que viveram ali por centenas de milhares de anos. Na China, ferramentas que revelam um domínio surpreendente do ambiente. Mas a pergunta é: por quê? Mudanças climáticas devastaram regiões inteiras. A comida escasseou, os animais migraram e o Erectus foi atrás. Era sobrevivência, mas também curiosidade. Ele não via fronteiras, via possibilidades. Enquanto outros animais se adaptavam ao ambiente, ele fazia o oposto. Mudava o ambiente para sobreviver. Muitos morreram tentando, mas os que chegaram abriram as portas do mundo para todos os que viriam depois. O Homo erectus não era só um viajante, era o primeiro conquistador da Terra. E para sobreviver lá fora, ele precisaria mais do que coragem. Precisaria de engenho e imaginação. Ferramentas e inteligência, adaptação em tempo real. Nenhum manual o esperava fora da África. Nenhum instinto bastava. O Homo erectus chegou a terras estranhas e teve que reaprender tudo. O que comer, onde se abrigar, como sobreviver ao frio, como enfrentar animais que nunca tinha visto. E foi aí que ele fez algo que ninguém antes havia feito. Pensou. Na África, suas ferramentas eram simples. Pedaços de pedra quebrados, irregulares, criados por necessidade. Mas quando o mundo mudou, ele mudou junto. As pedras ganharam forma, simetria, propósito. Cada golpe na rocha não era sorte. Era cálculo, planejamento, imaginação. Esses machados de mão, polidos, equilibrados, afiados, não eram apenas instrumentos. Eram ideias materializadas. Em Java, ele caçava presas diferentes e moldava pontas novas. Na Geórgia, criava ferramentas adaptadas ao gelo. Na China, desenvolvia versões exclusivas para o ambiente local. Era adaptação em tempo real. Cultura em movimento. O Homo erectus não era apenas um animal que fazia ferramentas. Era um animal que podia imaginar uma ferramenta antes de fazê-la. E essa foi a verdadeira virada. Porque a partir dali, o Homo erectus não dependia mais da natureza para sobreviver. Ele a recriava. E cada nova invenção abria uma nova fronteira. O cérebro crescia, as ideias se multiplicavam. E o mundo, pela primeira vez, começava a se curvar à mente de um ser humano. O cérebro em expansão. Mas afinal, o que deu origem a tudo isso? De onde veio essa capacidade de pensar, planejar, imaginar o amanhã? A resposta estava dentro do próprio corpo, mais precisamente, dentro do crânio. O Homo erectus tinha um cérebro muito maior do que o de qualquer ancestral antes dele.
entre 900 e 1.100 centímetros cúbicos, quase o dobro do Homo habilis. Mas o que mudou não foi só o tamanho, foi o que ele começou a fazer com esse cérebro. Mais neurônios, mais conexões, mais memória e, pela primeira vez, mais imaginação. O Erectus já não vivia apenas o presente. Ele lembrava o passado e planejava o futuro. Sabia quando as estações mudavam, quando as presas migravam, quando o frio chegava. E esse avanço criou um ciclo perfeito. O fogo permitia cozinhar carne. A carne cozida dava mais energia. Mais energia alimentava o cérebro. Um cérebro maior criava ferramentas melhores. Ferramentas melhores garantiam mais caça. Mais caça trazia mais comida. E mais comida fazia o cérebro crescer ainda mais. Era a roda da evolução girando pela primeira vez com consciência. Mas havia um detalhe que mudaria tudo. Um cérebro maior também permitia sentir mais empatia, cooperação, cuidado. O Homo erectus começava a pensar e a sentir como um grupo. E essa seria sua verdadeira arma para conquistar o mundo. A capacidade de se entender com os outros. O desafio climático, evoluindo para novos mundos. A África era quente, familiar, previsível, mas o resto do mundo era tudo, menos isso. Na Geórgia, o frio cortava como lâminas de gelo. Na China, o clima mudava com as estações, verões escaldantes, invernos brutais. Na Indonésia, florestas úmidas escondiam predadores gigantes e doenças que matavam em silêncio. E o Homo erectus enfrentou tudo isso. Enquanto outras espécies desapareciam, ele se adaptava. E rápido. Em regiões frias, os corpos ficaram mais compactos, conservando o calor. Em climas quentes, tornaram-se mais altos e leves, dissipando o calor com eficiência. Cada grupo era moldado pela Terra e, ao mesmo tempo, moldava o próprio destino. Mas a grande virada foi outra. Ele não esperava que o corpo resolvesse tudo. Ele inventava. Criava abrigos com galhos e peles. Mantinha o fogo vivo durante o inverno. Aprendia a planejar as caçadas e guardar alimentos. E o mais importante, ensinava. O conhecimento passava de geração em geração. E isso mudou as regras do jogo. A adaptação deixou de ser apenas biológica. Virou cultural. Pela primeira vez, uma espécie podia mudar o próprio futuro sem precisar esperar milhões de anos de evolução. Um leão nasce pronto para o frio. O Homo erectus aprendia a vencê-lo. E foi assim, com mente, cultura e coragem, que ele conquistou mundos tão diferentes quanto os continentes que pisou. Mas ele não fez isso sozinho. Seu maior segredo era o grupo. Vida social e cooperação, viajando em grupos. Ninguém conquista o mundo sozinho, e o Homo erectus sabia disso. Ele viajava em grupos pequenos, entre 20 e 50 indivíduos, famílias ampliadas, pequenas tribos em movimento. Cada um tinha uma função. Os caçadores enfrentavam as presas maiores, as coletoras conheciam o que podia e o que não podia ser comido. Os anciãos guardavam histórias, caminhos e saberes. E as crianças aprendiam observando, brincando, imitando. A cooperação não era escolha, era sobrevivência. Um só não resistia, mas juntos podiam tudo. Ao redor do fogo, compartilhavam carne, frutos e memórias. Talvez cantassem, talvez só ficassem em silêncio, olhando as chamas e ouvindo os sons da noite. Ali, entre a luz e a sombra, nascia algo que o mundo nunca tinha visto: a vida social. Os fósseis contam essa história melhor do que as palavras. Corpos com fraturas curadas mostram que alguém cuidou deles. Alguém alimentou o ferido, protegeu o doente. Isso é empatia. Isso é cultura. Isso é o começo da humanidade.
O Homo erectus era forte o bastante para viver sozinho, mas inteligente o bastante para entender que não deveria, porque força sobrevive um dia, mas cuidado, sobrevive por gerações. E foi assim, unidos em torno do fogo, que eles deixaram de ser apenas caçadores e começaram a ser seres humanos. Por que agora? Por que o Homo erectus? Mas por que ele? Por que o Homo erectus e não outro? Antes dele, já existiram espécies fortes e inteligentes. O Australopithecus andava em 2 pernas. O Homo habilis já usava ferramentas. Então, o que o fez diferente? O mundo em que ele nasceu estava mudando rápido. Florestas viravam savanas. Rios secavam, as presas migravam. E sobreviver exigia algo novo. Mais do que força, mais do que instinto. Exigia imaginação. E o Erectus tinha. Ele não apenas reagia ao mundo, ele o planejava. Tinha corpo resistente, cérebro ousado, fogo sob controle, ferramentas afiadas. E uma curiosidade que não cabia dentro dos limites da África. Talvez o primeiro passo fora do continente tenha começado com uma simples pergunta: e se a gente fosse lá? Nenhum outro animal faria isso, porque nenhum outro conseguia imaginar o que não existia. Essa é a diferença. O Homo erectus não caminhava só com os pés, caminhava com a mente. E foi essa mente que transformou o medo em movimento, a necessidade em conquista, a curiosidade em destino. Ele não sabia, mas cada passo seu mudava o rumo da história. O passo que o tirou da África foi o mesmo que, milhões de anos depois, nos levaria até as estrelas. Legado. Nós somos seus descendentes. Quando o Homo erectus deu aquele passo para fora da África, ele não sabia, mas estava mudando o destino de toda a humanidade. Cada pegada sua, cada faísca de fogo, cada pedra moldada, ecoam até hoje dentro de nós, porque o que ele começou, nós continuamos. A coragem de explorar, a curiosidade pelo desconhecido, a capacidade de criar e adaptar. Tudo isso nasceu com ele. O mesmo instinto que o fez atravessar desertos e montanhas é o que hoje nos faz cruzar oceanos e mirar o espaço. Quando olhamos para o céu e nos perguntamos o que há além, repetimos o mesmo gesto do nosso ancestral diante do horizonte africano. Ele não deixou templos nem escrita, mas deixou algo muito maior, a vontade de ir além. Cada invenção, cada viagem, cada ideia que muda o mundo carrega um traço dele. O Homo erectus não desapareceu, ele apenas se transformou. Em mim, em você, em todos nós. E se hoje alcançamos as estrelas, é porque, há quase 2 milhões de anos, alguém teve coragem de caminhar rumo ao desconhecido e acendeu, dentro de cada ser humano, a chama de nunca parar de explorar. Se essa história te fez imaginar aquele primeiro passo, se, por um instante, você conseguiu ver o fogo tremulando nas mãos do Homo erectus, então já sabe, a mesma curiosidade que moveu ele ainda vive dentro de nós. Aqui no canal Evolução em Bits, a gente continua explorando as perguntas que moldaram o nosso passado. Por que só o Homo erectus conseguiu sair da África? O que veio depois dele? E o que isso diz sobre o que somos hoje? Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E se quiser entender de onde tudo começou, tem um card aqui na tela com o vídeo Por que viemos da África e não de outro lugar? A origem dessa jornada que transformou o mundo no lar de todos nós. Eu sou o explorador digital. E entender o passado é o meu jeito de evoluir.